Olá pessoal, tudo bem? Fazer um complemento aqui da aula de hidráulica, de medição de vazão em condutos livres, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre vertedores. Falar sobre vertedores e calha-partion e outros mais, tá bom? Então nós vamos falar sobre vertedores. Aqui, vertedores. Então, um vertedor também é chamado de descarregadores. É um dispositivo utilizado, tá, para medir e controlar vazão. Por que ele pode ser tanto para medir vazão, como no caso aqui nós temos um vertedor triangular, tá? Nós temos uma régua linimétrica aqui atrás que faz a leitura da altura de água e depois você passa por uma fórmula, você consegue calcular a vazão. Sobre controlar a vazão, o vertedor ele consegue reter, não no caso triangular, reter uma quantidade de água para montante. Então ele pode ser utilizado como também como controlar a vazão em alguns casos, tá bom? O dimensionamento de vertedores é baseado na teoria de orifícios de grandes dimensões sem aresta do topo. Então, se você lembrar da teoria dos orifícios, então você tem aqui, ó, uma parede, aí você tem, você pode ter um orifício aqui, ó, certo? Se eu fizer sem essa parte aqui, você tem aí a teoria dos vertedores. Aqui é um vertedor triangular, tá? Ele é muito bom para medir baixa vazão. Então você pode anotar aí, o vertedor triangular é para baixa vazão. A régua para medir a altura de água. Os vertedores são estruturas simples, tá? Mas muito importante aqui, nesse caso na agricultura, você quer saber quanto de água tem essa mina para encher o seu reservatório, então você precisa saber a vazão, tá? E é muito utilizado, tá? Os vertedores na irrigação, é utilizado no tratamento de água, porque quando essa lâmina de água cai aqui, ó, eu posso vir aqui e colocar um coagulante aqui, e aqui vai ter a mistura dele, tá bom? Um misturador hidráulico, sem gastar dinheiro com energia. O que você tem que saber no vertedor? Esse D aqui, ó, nós chamamos de P, tá? Geralmente é a letra P, que é o parâmetro, o parametro, que alguns falam, tá? H é a carga de água sobre o vertedor, tá? Na fórmula do vertedor, você vai entrar com a carga de água. É importante sempre que o vertedor, aqui no caso retangular, tenha pressão atmosférica. Se aqui tem pressão atmosférica, aqui tem ar, aqui embaixo da lâmina, tá? Aqui a carga, aqui a largura do vertedor, geralmente a largura do próprio córrego. Como que eu posso classificar os vertedores? Eu posso classificar ele em parede delgada, tá? Parede delgada ou fina, ou parede espessa. Então aqui é uma parede delgada e aqui é uma parede espessa. Perceba que o comportamento da lâmina é bem diferente. Então aqui eu tenho a carga, né, sobre a soleira, que é a cota do nível de água. Então aqui eu tenho o nível
o nível de água, tá? E a altura aqui da soleira. Eu tenho a altura do vertedor, que é a diferença entre a cota da soleira e o fundo do canal, o L também. Eu posso classificar os vertedores conforme a forma geométrica, triangular, retangular, trapezoidal. Eu posso ter casos do meu vertedor estar afogado, tá? Aqui nesse caso a lâmina está livre, tá? Mas se a altura de água tivesse aqui, ó, ele seria afogado. O ideal, pessoal, é medir a altura de água um pouco distante do vertedor, porque quando ocorre aqui ocorre uma contração aqui, ó, tá? Então essa altura aqui é menor que essa aqui. Eu posso ter uma contração no canal também. Sobre a lâmina, tá? Eu posso ter lâmina livre, que é o ideal para medir a vazão. Sempre medir com lâmina livre. O que é? Eu tenho pressão atmosférica aqui, ó. Eu tenho a lâmina deprimida, isso aqui é ruim, não é legal medir a vazão assim. E aderente. Então, nesses dois casos aqui, não é legal medir a vazão. Qual que é a fórmula geral para vertedor retangular? Então, eu sei que a vazão, Q, é igual a 2/3 de CD. O que é o CD? É um coeficiente de descarga. Vai depender do vertedor. O comprimento do vertedor, relacionado com a velocidade da água, e a altura da água sobre o vertedor, o H. Simplificando, eu posso falar que a vazão é igual a K vezes L vezes H elevado a 2/3. O que é o K? O K é 2/3 vezes CD vezes raiz de 2G. O tal de Francis já fez um experimento e ele achou esse valor aqui de K, 1.838. Qual que é o valor de CD? Posso perguntar para você, qual que é o valor de CD do Francis? Vamos ver? Então aqui, ó, 1.838 é igual a 2/3 vezes CD vezes raiz de 2G. Isso aqui, ó, vai dar 1.838 vezes 3 dividido por 2 vezes raiz de 2 vezes 9,81. Aqui fala então que o CD de Francis é 0,62, coeficiente de descarga. Se eu tiver contração, eu tenho que saber essa largura, então você pode calcular se tiver contração. Eu quero calcular a influência da velocidade. Vocês vão ver que altera um pouquinho a vazão, se considerar a velocidade. Geralmente a gente simplifica e não utiliza a velocidade. Eu posso ter um canal, um vertedor trapezoidal ou de cipotelli, não é tão usual. Eu posso ter um vertedor triangular, tá? que é utilizado para baixa vazão. Você tem aqui a fórmula de Gullert e Grimpe, tá? Ou de Thomson também. Então aqui você tem a fórmula da vazão. Você pode ter um tubo circular também,
um tubo vertical, e eu posso ter ele de parede espessa. Eu posso ter um vertedor tipo Krieger. Esse aqui, ele é muito utilizado em barragens, tá? Então ele tem uma estrutura maior aqui, ó. Ele é utilizado em barragens para fazer um reservatório de água montante. Aqui a fórmula para desenvolver tubos curtos, medir a vazão para tubos curtos. Não vou aprofundar aqui, tá? Calha partial é importante saber, porque a calha partial ela é muito utilizada na sociedade. Ela é utilizada como medição de vazão, ela é utilizada para como misturador hidráulico, então é muito importante. E a calha partial ela faz a medição por mudança de regime de escoamento. Então lá na primeira aula nós vimos o que? Quando eu tenho o fluid menor que 1, ele é fluvial. Fluid maior que 1, ele é torrencial. A calha partial, ela faz isso, ela faz a água mudar de regime do fluvial para o torrencial. Como que ela faz isso? Ela tem um estreitamento e uma queda, tá? Uma pequena queda. Nisso ela muda de regime. Aqui a calha partial, ela basicamente a vazão vai depender de uma constante e do expoente, tá? Então aqui ele mede a altura, a calha partial é altamente padronizada. Aqui a calha partial de um rio, eu posso fazer a medida aqui, tá? Se ela tiver afogada, eu tenho que fazer a medida de jusante. Então era isso que eu queria passar para vocês, talvez na aula tenha ficado um pouco confuso. Eu posso perguntar para vocês assim, fale 3 tipos de vertedores. Vou mudar aqui. Travou. Eu posso perguntar para vocês assim, ó, uma questão de prova. Cite 3 tipos de vertedores. Aí você pode falar retangular. Você pode falar triangular. Desde falar vertedores, eu vou colocar medidores de vazão. De vazão em condutos livres. Aí você pode falar também da calha partial. Perfeito, pessoal. Então era isso, então. Então era isso. Tchau, tchau.